Capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo tempo que podemos te adorar. Te agradecemos até pela chuva que cai, Senhor, pois tudo está debaixo do seu supremo propósito, da sua graça bendita, que o Senhor sabe administrar todas as coisas. Por isso pedimos a pessoa do teu Espírito nessa noite, para que tome, Senhor, os nossos corações na exposição da sua palavra. Nos ensina a tua palavra nessa noite, Senhor. Que nós oramos em nome do teu Filho. Amém. Excepcionalmente, a gente não vai fazer aquela série sobre a base da fé cristã. Por quê? Na verdade, eu não tive tempo, né? Que eu viajei na sexta, né? Tivemos comunhão com a igreja lá de Miguel Pereira na sexta. No sábado eu fui para Levi Gasparian, passamos o dia com a igreja de lá. E cheguei no domingo, dormi na segunda, eu fui para Angra dos Reis. Né? Aí tivemos comunhão na terça com a comunidade lá, e na quarta-feira com a igreja de lá. E para mim é um desafio hoje, né? Haja garganta, né? Não é só a garganta, o ser, né? O Senhor precisa nos... Mas vamos lá. A última vez que nós olhamos para esse capítulo 2, nessa exposição, versículo 1, para a gente entender o contexto aqui, a partir do versículo 1, Paulo diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos colossenses, pelos laudicenses e por todos que não me viram face a face. Paulo está tratando sobre o cuidado dele pastoral com a igreja de Colossos. E Paulo está não só preocupado com a igreja de Colossos. A preocupação de Paulo também é com a igreja, que a gente chama, né, da igreja universal, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que incluía a igreja de Laodiceia. Que essa igreja, aqui me parece que no ano 60 da era cristã, Paulo já tem uma preocupação com a igreja de Laodiceia. E 30 anos depois, quando você pega o livro de Apocalipse, a última igreja das 7 igrejas é Laodiceia. É uma igreja que se tornou orgulhosa, apóstata, colocou Jesus para fora. Então Paulo está, a gente poderia dizer, numa batalha ou numa crise pelo cuidado da igreja. Isso aqui mostra para a gente, irmãos, que a gente deve estar preocupado com a igreja do Senhor. Nessa viagem aí, passando desde Cabo Frio, né? Miguel Pereira, Levi, Angra dos Reis. Esse versículo 1 é notório que a nossa preocupação é urgente pelos filhos de Deus. Nós não vamos expor, né, a situação dos irmãos, porque olha o versículo 2, Paulo diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Paulo está preocupado com a igreja por causa do cuidado que ele deveria ter com ela. Porque a igreja, irmãos, é um ambiente que Satanás ele não desiste de atacar os filhos de Deus. E aonde que Satanás ataca? Olha, observe bem que Paulo usa a expressão aqui no versículo 2, coração. A palavra grega para coração é cardia. Ela tem um sentido de que é o homem por completo. Paulo, como John Stott disse, que o evangelho é para o homem todo. O evangelho compreende o coração da salvação. E Paulo aqui ele está dizendo que os colossos precisavam ter o coração, primeiro, confortado.
Segundo, vinculado. Terceiro, com forte convicção. Quarto, para compreenderem plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Porque se o coração não está situado naquilo que Paulo chama de conforto, vínculo, convicção e compreensão do mistério de Deus que é Jesus Cristo, irmãos, tudo que vai passando na vida dos irmãos, às vezes gera confusão, gera problema, gera atrito, gera distanciamento. Então, na verdade, Paulo, com o coração pastoral, ele tem um sentimento de trazer a igreja para um cuidado que eles precisam conhecer quem é Jesus Cristo. Qual é o grande mistério do universo? O grande mistério do universo, irmãos, não é Deus curar o coxo, amém? Não é Deus restaurar o cego. Não é Deus restaurar aquela pessoa que está com dificuldade financeira. O grande mistério do universo, segundo Paulo aqui para nós, é que Cristo seja revelado no coração daquele que é salvo. Se o coração daquele que é salvo não conhece Jesus Cristo, tudo mais entra no coração daquela pessoa. Tinha um amigo meu que dizia que o coração, sem a pessoa de Jesus Cristo nele, é como um papel pega-mosca. Tudo gruda nele. Sonhos, projetos, riqueza, bens, casa, carro, família, irmãos. O nosso coração, ele tem que compreender o mistério de Deus que é Jesus Cristo. Se o foco do nosso coração não for a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo mais vai roubá-lo de nós, irmãos. Seus sonhos, seus projetos, sua casa, sua família, seu carro, seus bens, irmãos. Por quê? John Piper, ele chega a dizer nesse versículo aqui que o mistério grandioso de Deus aponta para o tesouro, para a riqueza, para aquilo que é maior na experiência daquele que é salvo pela graça de Deus. Porque observe o versículo 3. Paulo diz assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmão, aonde nosso coração deve estar depositado a esperança futura? É no tesouro, irmão. O seu coração não deve estar na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Exemplo disso, nada se leva dessa vida. Tá aí Preta Gil, farriou, usou droga, bissexual. Estamos falando contra a pessoa dela. Mas foi para o inferno, irmãos. Porque não entesourou Cristo. Piper diz: tome Cristo como seu maior tesouro e a sua satisfação vai ser completa, irmãos. Quer saber a verdadeira riqueza da sua vida? É se Cristo é o tesouro do seu coração. É se o desejo do seu coração se inclina para viver Cristo, para se mover em torno da pessoa de Cristo. Por isso que é interessante, olha o versículo 4, Paulo diz assim: assim digo que ninguém te engane, porque tem muitos enganadores para roubar o seu coração. Você lembra de Sansão? Dalila roubou o coração de Sansão. O mundo roubou o coração de Demas. A riqueza, as moedas, roubaram o coração de Judas. A ambição roubou o coração de Alexandre Latoeiro. E quantos foram perdendo o coração, irmãos? Por engano. E como que esse engano vem? Por falácias, razão, pessoas intelectualmente projetadas para dizimar o coração cristão, irmãos. Hoje nós vivemos uma era pós-moderna que, quando você fala de coisas que são bases ou fundamentos da nossa fé, as pessoas falam: não é bem assim. Eles vêm com razão na fala, é isso que Paulo está dizendo, para trazer engano. Não, não é bem assim não. Deus não pensa assim não. Isso é retrógrado, isso é coisa do passado. Esse negócio de marido e mulher é coisa que já passou. Esse negócio que a sua filha tem que ser educada na presença de Jesus, isso é coisa do passado.
Irmão Paulo diz aqui, ó, isso é um espírito de engano. Por isso, versículo 5, Paulo diz assim, pois embora eu não esteja aí no corpo, incrível, né? Que Paulo não estava com a igreja de Colossos. Como nessa passagem por Cabo Frio, Miguel Pereira, Levi, Angra dos Reis, Maricá, irmãos, nem sempre nós estamos com vocês ou com os irmãos. Mas observe Paulo dizendo, contudo, olha que lindo, o espírito aqui é com E minúsculo. É o espírito humano de Paulo, a consciência, a comunhão, a intuição e a mente da alma de Paulo. Irmão, o que isso quer dizer? Que todo ser de Paulo, em oração, estava conduzindo aqueles cristãos de Colossos e Laodiceia à presença de Deus. Como a gente precisa, irmãos, restaurar o coração pastoral da igreja. É uma era que parece que hoje as pessoas não se preocupam com ninguém. O irmão falou assim, irmão, você viajou de tão longe para estar com a gente aqui, um grupo tão pequeno. Por quê? Olha o versículo como o versículo 5. Paulo diz assim, alegramos e verificando a boa ordem da vossa firmeza e a vossa fé em Cristo. Por que eu gosto de voltar? Não é porque eu gosto de viajar não, amém, irmãos? Por que eu gosto de voltar para ver os irmãos? Porque Paulo aqui mostra para gente que quando a gente volta para ver a igreja, a gente vê a alegria dos irmãos, a gente vê a ordem que o Senhor tem colocado na comunhão da igreja, a firmeza da fé dos irmãos, e que os irmãos estão cada vez mais em Jesus Cristo, irmãos. Se você não pastoreia, não visita, não encontra, não busca, não vai na casa das pessoas, dificilmente Deus vai te chamar para o ministério, irmão. Ministério não é você em casa, na igreja, esperando que as pessoas venham, não. O ministério é Mateus 28, 18 a 20. Ide, amém, irmãos? Ide pelo mundo, pregai o evangelho. O que a gente fizemos? A gente pegamos uma grande comissão com coração pastoral e colocamos dentro de um quadradinho e ficamos ali, esperando que as pessoas venham ao nosso encontro. Irmãos, tá aqui pra gente, ó. O versículo 1, 2, 3 e 4 revela o coração de um pastor. Você quer saber quem é um pastor? Lê esses 5 versículos. Hoje, as pessoas não estão preocupadas com o progresso espiritual dos crentes. Acha que foi lá, falou a palavra e larga para lá. Não, irmãos. Olha o versículo de número 6, Paulo diz assim, ora, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. O convite de Paulo é que os colossos entendessem que eles tinham recebido Jesus Cristo na salvação. O que isso mostra, irmãos? Que Jesus Cristo não é um produto no mercado que você pode aceitá-lo. Entendeu? Jesus Cristo não é um produto que você tenta pegar o produto. Por isso que nós não aceitamos e não cremos naquilo que alguns explicam por aí. Dizendo, você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmão, é impossível aceitar Jesus. Então, na verdade, como que a gente crê em Jesus? Recebendo Jesus. Biblicamente, em nenhum lugar da Bíblia tem aceitar Jesus. Se você for ver aqui a palavra receber, ela aparece em João capítulo 1, versículo 12. Quando Jesus, né, ali encarnado, ele diz que é o verbo, que veio de Deus, ele se fez homem, se fez carne. E o texto lá diz assim, mas a todos quantos o receberam, receberam. O que é receber Jesus? Paulo diz aqui, como recebeste Cristo Jesus. Não acredita em aceitar Jesus como Salvador. É impossível. O homem, primeiro, o homem é caído. O livre-arbítrio humano só serve para as coisas
peculiares. Casamento, a compra de carro, a carne que você quer comer, a mulher que você quer casar. A livre agência humana nunca vai encontrar Jesus como Salvador. Romanos 3, Paulo diz assim, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem o queira. Não tem como, irmão. Não tem como. O homem está caído. Romanos 3, 23, Paulo diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem caiu. Isso é chamado na Bíblia de depravação total do homem, a ruína, a miséria, em que o homem caiu. É impossível que você encontre um viciado em cocaína na esquina que fale assim, hoje eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. É impossível. O que ele ama é cocaína porque ele está caído, ele está morto. É Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. O homem, quando ele caiu em Gênesis 3, ele caiu numa completude. Quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o espírito humano dele morreu. O que é o espírito humano? Consciência, comunhão, intuição e a mente da alma. O homem faleceu interiormente. A alma, que é a alma vivente, que é a parte, né, da volição, da vontade, da mente, da emoção, também morreu. Apaga a luz aí para mim. Apaga aqui. Aqui não apaga, não. Apagou aí, né? Tá vendo? Todo homem sem Cristo. Aonde? Aqui, né? Assim que é, ó. Todo homem sem Cristo, tá vendo? É assim que é. Ele está ouvindo a palavra. Até que ele receba Jesus, a vida dele é essa escuridão. Quando ele recebe Jesus, acende a luz. Assim que acontece. Quando você vê uma pessoa na rua andando, comendo, bebendo, vestindo, comprando, ele está morto, só que ele está no Walking Dead. Ele é um morto-vivo. Ele é um zumbi. Só que não parece, né? Ele cria filho, ele educa. E tem uns que são caídos e educados. Fez 3 faculdades, ele é pós-graduado, ele tem mestrado. Quando você fala de Cristo para ele, ele fala, eu não preciso não. Eu encontrei um evangelizando em Resende, que ele era da NASA. Quando eu falei de Jesus para ele, ele falou assim, o seu Jesus é mentira. Eu conheço os astros, a física. E esse Jesus é uma invenção humana. Quem precisa de Jesus é você. Eu não preciso de Jesus. Eu tenho 3 mestrados. Você entendeu, irmãos? Então, esse negócio de aceitar Jesus é mentira. Por isso que tem pessoa que você vai lá na frente, levanta a mão. Ele aceita ali naquele momento, porque não tem como aceitar Jesus. Jesus não é a broa. Jesus não é a broa na padaria. Amém, irmão? Aquela musiquinha que tem por aí, que canta, que você tem que aceitar Jesus, é mentira, irmãos. Como que se faz, então, para crer em Jesus Cristo? Você tem que recebê-lo pelo dom da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, a salvação é pela graça, irmãos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não tem como fazer nada para ser salvo. A salvação é assim, Deus te dá o dom da graça, abre o seu coração, coloca a fé. Por isso que a fé no original grego, pisteus, ela tem um sentido de algo recebido. Nunca é algo que eu faço, a fé é algo que Deus me dá. É Hebreus capítulo 11, versículo 1. Interessante que Paulo diz assim, ora, a fé da salvação, a fé salvífica, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê, irmãos. Por isso que esse evangelho da água é falso. Bota água em cima da... Não bota não, irmão. Sua fé não precisa de água. Sua fé não precisa de broa. Sua fé não precisa de aliança. Sua fé não precisa de sabonete.
Sua fé não precisa de toalha. A fé lhe foi dada para que você olhe para Cristo, amém, irmão? Para que você veja Jesus. A fé vem, enche o seu coração e faz com que você creia em Jesus. É a fé que abre os olhos da salvação. É isso que Paulo está dizendo em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebeste Cristo pela fé. Cristo vai como elemento da fé. Romanos 10, Paulo diz assim: a palavra está perto de ti na sua boca, versículo 8, e no teu coração. Paulo diz assim: a palavra da fé que pregamos. Como que eu creio para receber Jesus na salvação? Deus abre esse livro, Deus faz com que esse livro seja lido, isso é pregação expositiva. O livro é lido, o livro é explicado, e o Espírito Santo pega essa palavra, por isso que nós não fazemos apelo. Você nunca vai ver a gente chamando ninguém aqui para salvação. Aceita Jesus! Não, irmão. Nós cremos em João capítulo 16, versículo 8. Na obra do Espírito Santo na salvação. Jesus falou, eu tenho que rogar, porque se eu não rogar, o Consolador não virá. Mas quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. A obra tríplice da salvação é essa, que somos pecadores, precisamos da justiça de Cristo para sermos livres do julgamento que há de vir. Preta Gil não creu nisso, foi para o inferno. E todo mundo, irmãos, que não crê em Jesus, não receber fé para a salvação, aqui Paulo diz, olha, você tem que receber. Só que hoje a igreja, eu queria deixar para os irmãos um livro chamado Ele Dormiu no Senhor 2 semanas, John MacArthur. O nome do livro é O Evangelho segundo Jesus Cristo. A igreja parou de pregar a segunda parte desse versículo 6, que é o senhorio de Jesus Cristo. A igreja só prega a doutrina da salvação. O homem está salvo. Mas olha o versículo 6, a parte B, vírgula, olha só. Assim andai nele. No grego, a palavra grega é stoikel. Tem duas palavras para andar no grego. Andai nele. A primeira andar, no grego, é o andar peripatel. O que é peripatel? Peripatel é assim, Tereza, hoje vai lá em casa que vai ter um bolinho, vai ter café, vai ter broa. Aí Tereza sai daqui dessa banda do Outeiro. Aí Tereza, não, vou lá pelo São Joaquim. Ela começa a paripatear. Paripatear é andar de forma desordenada, sem direção. Se eu te convidei para você ir para minha casa e a minha casa fica ali do outro lado do Outeiro, você não pode sair desgovernado, paripateando. Então tem muitos crentes que receberam Jesus como Salvador, mas ficam andando de um lado para o outro. É aquele famoso, não, aceitei Jesus, mas eu posso... Teve um que falou para mim, não, ainda dou ainda fumo um baseadinho, lá em São Gonçalo. Eu falei, você nunca foi salvo. Se você foi salvo, a maconha não pode mais entrar em você. Você não está fazendo terapia? Uma coisa é terapia, usar cannabis, né? Mas outra coisa é você ficar usando droga publicamente, irmão. Se recebeu Jesus, não pode andar paripateando no grego. Desordenadamente, de um lado para o outro, fazendo o que quer. Não, irmão. A salvação exige da gente um andar estoiquel. O que é o andar estoiquel? É o que Paulo usa aqui, andar nele. Andar, no grego, é estoiquel. S-T-O-I-K-E-O. Estoiquel. O que é estoiquear? Você foi da Marinha. Você foi oficial da Marinha. Derek foi oficial da Marinha. Como que se chega na Marinha? E aí, compadre? Barbudo. Como que se chega? Eu te vi com a roupa da Marinha. Como que é? Barbinha feita e a roupa. Aí na fila lá você fica...
Qual é, comandante? A fila na marinha você tem que estar estoiquel. A palavra grega é ordem militar. Quem serviu aqui? Exército. Serviu exército? Ninguém que serviu, só ele que foi militar. Irmãos, andar em Jesus Cristo é um andar com regra, com meta. Por isso que a salvação de Saulo, de Tarso, não sei se vocês perceberam isso, em Atos capítulo 9, Saulo não chama Jesus do meu Salvador. Nunca perguntou por isso, não? Por que no caminho de Damasco, quando ele vê o Senhor, uma grande luz, ele cai e os amigos dele não viu a luz, não ouviu a voz, não ouviu a declaração de Deus sobre Paulo, mas a confissão de salvação de Saulo, em Atos capítulo 9, lê o capítulo todo. Se você quiser a base para o capítulo 9, é o capítulo 22, que ele também dá testemunho da salvação no caminho de Damasco. Aí o capítulo 26 de Atos, Atos 9, Atos 22 e Atos 26, concordam como um homem pode ser salvo. E é chocante que Paulo não chama Jesus de Salvador. Ele diz assim: quem és tu, Senhor? Por quê, irmãos? Jesus ser Salvador, você ainda faz o que você quer. Você ainda paripateia. Não, hoje eu não vou na reunião, não. Hoje eu não vou reunir, não. É dia de ceia, você não vai. Os irmãos aí, irmão. Se tá paripateando, Marquinhos manda uma mensagem, não, Fábio, eu trabalhei, Mas quando você tem uma visão que você precisa andar nele, em Cristo, você para de andar desordenado, paripateando. E você passa a andar estoiqueando. Andar com meta, com direção, com ordem. Por quê, irmãos? Porque exige o versículo 7. Paulo trata de 4 coisas do andar da vida cristã. Depois de salvo, o que eu faço, irmão? Vinícius, depois de salvo, o que você tem que fazer? Andar com Cristo. Paripatel ou estoiquel? Paripatel sem ordem. Estoiquel com ordem. O andar tem que ser estoiquel. Por que tem que ser estoiquel? Olha o versículo 7. O nele do versículo 6 final, a parte B do versículo, Paulo dá continuidade ao nele. Nele aqui, comentário de Lloyd Jones diz que subscreve a pessoa de Jesus Cristo. Andar depois de salvo, irmãos, é andar nele. Como que se anda na caminhada cristã? Andar em Cristo, irmãos. A vida cristã não é um programa, uma ideologia. Não, irmãos, a vida cristã é andar em Jesus Cristo. Como que é isso? Gálatas 2:20. Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que é a vida cristã, irmão? É uma vida de andar em Jesus. Hoje a maioria dos crentes estão andando em outras coisas. A Sara Shiva, graças a Deus que ela não foi, porque o evangelho dela é falso. Falou que ligou para Preta Gil, perto da morte. E falou: eu tenho algo para te mostrar que ninguém viu. Um anjo apareceu para mim essa noite. A Preta Gil bateu o telefone na cara dela. Pá! Graças a Deus. Mas ela ia ser salva mesmo, não, irmão. Ela cria intimidade. Eu estava vendo o velório dela, era uma, não sei quem viu no SBT, era cadeiras e cadeiras de pai de santo, mãe de santo. E as pessoas acham que crer em Jesus é algo religioso. Varinha de condão, não. Olha, você vai entender o versículo 7. Porque crer em Cristo está, primeiro, radicado.
Segundo, edificado. Terceiro, confirmado. Quarto, crescendo. Olha só, aqui Paulo mostra 4 elementos da vida cristã, irmãos. Primeiro elemento, tem que estar em Jesus. Isso aqui Jesus fala em João 15,5 assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. O que é estar radicado em Jesus? É permanecer em Jesus, andar com Jesus, morar com Jesus, falar com Jesus, ser como Jesus. Quando as pessoas olharem para você e falar assim, eu vejo só Cristo. Não tem nada em você senão aquilo que te radicou. O que é radicar? Jesus diz aqui, se você permanecer em mim ou em você, você dareis muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que é estar radicado? É estar misturado com Jesus. Por isso que a palavra cristãos, lá em Atos 14, a primeira menção sobre o termo cristão é um termo pejorativo, você sabia disso? Quando falaram, aquele grupo lá do caminho que está reunido aí em Jerusalém, em Samaria, está pelos confins da terra, onde tem discípulo de Jesus, são cristianos, a palavra é essa. Da onde tem o nome cristiano. A palavra é tão significativa, para o povo é um termo pejorativo. Isso aí é... Qualquer pessoa é ralé aí da sociedade. Mas quando você pega a expressão original, a expressão cristianos tem um sentido de pequeno Cristo. Você imagina, irmãos, que o povo que não frequentava a reunião da igreja de Jerusalém, quando olharam para aquele grupo, aquele movimento de cristão, falaram, eles são iguais a Jesus. Eles falam igual a Jesus, eles andam igual a Jesus, eles pensam igual a Jesus, eles caminham igual a Jesus. Irmão, isso está radicado. Hoje, o que a gente vê? É politicagem. É tanta política na igreja, irmão. É tanta coisa que penetrou no seio do testemunho dos irmãos, que difícil você ver crentes radicados, muito menos, segundo, edificados. Você já se parou para pensar que você está numa edificação constante? Já percebeu isso? Por isso que lá em 1 Pedro, Pedro diz assim, somos pedras vivas. Como que é uma construção? É assim, não é? Desordenada? Uma pedra aqui, outra aqui, é assim? Como que é uma construção? O pedreiro vai, encaixa a pedra, pega o prumo, vai igualando. A edificação é pedra sobre pedra. O edifício ele não surge com pedras desordenadas, cada uma num canto, irmãos. Por isso que quando o Senhor falou para Pedro em Mateus 16:18, quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus virou para Pedro e disse assim, também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, o nome do meu filho é pedra. Sabia disso? A palavra grega é Petros. Que lindo, né, irmãos? O homem que tem a visão da pessoa de Cristo é uma pedra. E quando Jesus fala, já que o seu nome é uma pedra, ele diz assim, sobre esta pedra, aleluia, irmão, eu edificarei a minha igreja. Percebeu? Edificação, irmãos. Deus não quer um monte de gente espalhada, amém, irmão? Cada um no seu círculo, cada um na sua maneira, irmãos. Eu acho que o Senhor quer nos edificar. Como pequenas pedras. Como que é essas pedras? Se lembra do retiro em Angra dos Reis, quando a gente mergulhamos naquele rio? O que tinha no leito do rio? Um monte de pedra. E as pedras, elas vinham assim, ó. Né? Aí parava. Aí vinha a pedra. As pedras fazem como no rio, ó.
Eu tô vindo, irmãos. O que eu vi em Angra dos Reis, ó? Pedra sobre pedra. Levi Gaspariana. Porque pedra, porque ela vai ganhando formato, não é assim? Aquela pedra no leito do rio, de tanto bater uma na outra, ela vai se tornando sem ponta, sem arecha. Já viu? Quando você vai lá e pega a pedra tá redondinha. O Derek fez até uma, se lembra? Uma pilha de pedra redondinha, né? As pedras. Por que, irmãos? Nós somos chamados para edificar a igreja. Então, não se preocupa se você arranhar o outro, amém? De vez em quando você dá um tranco em um, o outro dá um tranco em você, e um arranha o outro, e um. Irmão, é normal. A irmã lá em Angra falou assim: irmão Fábio, é tanto atrito, é tanta briga, é tanto problema, é tanta dificuldade entre os irmãos. A minha cabeça era só esse texto: eu edificarei a minha igreja. Não é a nossa igreja, amém, irmão? A igreja não é de Fábio Falcão, amém, irmão? Igreja de Angra não é minha, igreja de Maricá não é minha, igreja de Levi não é minha, igreja do Rio não é minha, igreja de... Irmão, nós não temos igreja, nós somos Petros na edificação da igreja, nós somos pequenas pedras batendo uma na outra, o Senhor vai ganhando o nosso coração dia a dia, nos radicando. Terceiro, nos confirmando, nos fortalecendo, nos dando experiência. Porque quando começam os atritos, deixa começar aqui. Tereza briga com Odisseia. Ainda não começou a arrancar rabo não, irmão. Aqui tá muito bonito, as pedrinhas tudo colorida. Tudo pontudinha as pedrinhas. Quando o bicho começa a pegar, irmãos, a primeira coisa que a gente faz é: eu não quero congregar. Eu não quero mais, eu não vou mais lá. Aquele famoso ditado, né, que Malafaia inventou, veio do inferno. Procura uma igreja do lado da sua casa. Isso é do inferno, irmão. Não tem igreja do lado da nossa casa, não. Tem a igreja, irmãos. A igreja é a igreja. Você gostando ou não, gostando do Vinícius ou não, Vinícius é uma pedra. Né? Do lado tem uma. Mas somos pedrinha. Por isso Paulo diz, o terceiro elemento da vida cristã, ele diz assim: confirmados na fé. Que quando começa a bater, começa a ver atrito, a vontade é de ir embora, né, Marcelo? A vontade de pegar, vou te contar uma experiência de um pastor na China, que ele arrumou a mala dele. Era tanto problema, e ele tinha um problema com uma irmã. Graças a Deus que eu ainda não tenho. Tenho muito problema com irmãs fora daqui. Aqui ainda não tenho. Aqui as irmãs são tudo boas, mas tem umas irmãs que querem me matar lá fora. Tem umas irmãs que é doida que meu ônibus cai. Elas falaram, não falei? Adeus julgando aí. Tem umas irmãs que é que eu morro. E esse irmão tinha problema com as irmãs. Toda vez que ele chegava perto das irmãs lá, pô, ele era jovem. Aí numa certa feita ele pegou a malinha dele e falou: eu vou embora. Da reunião. Os irmãos tudo sentados. Ele falou: tô indo, não, amém. E foi embora. Quando ele chegou na saída, o Espírito Santo falou: volta. Volta. Você acredita que o Espírito Santo fala no nosso coração, né, irmão? Se ele não falar, porque você não foi salvo, amém? O Espírito Santo fala com a gente, irmão. Não é que assim diz o Senhor, não, amém, irmão? Ele fala na palavra, ele fala no nosso interior. Isso é chamado de unção na Bíblia. 1 João capítulo 2, versículo 20. A unção que dele recebeste permanece em vós e te ensina todas as coisas, e não é necessária que ninguém vos ensine nada. O Espírito Santo, que é na figura da unção, ele fala ao nosso interior. Por isso que Hebreus diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E falou com aquele irmão. Ele voltou, os irmãos estavam tudo lá, e ele voltou. Os irmãos, não foi embora não?
Ah, não vai embora, não? Aí falou, não, rapaz, o dono da casa mandou eu voltar. Os irmãos falaram, não tinha ninguém. Quem é o dono da casa? Aí falou, o Espírito Santo. Ah, tá. Entendeu, irmãos? É isso aqui, confirmados, é ser fortalecido. É 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, quando Paulo diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, necessidade, perseguições, angústia, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, Paulo diz que sou forte. Quando que isso acontece? É quando Paulo diz aqui, quando a sua fé vai sendo confirmada. Com o quê? Com fraqueza, injúria, necessidade, perseguição, angústia. Paulo diz, é quando você chega lá no fundo do poço, é que você é confirmado na fé. Quer saber se você é filho de Deus? É se você é cheio de fraqueza. Por que eu sei que eu sou cristão? E se eu morrer, vou estar com o Senhor? É que o Senhor não tirou minhas fraquezas até hoje. Às vezes eu falo, Senhor, mais de 40 anos que eu te conheço. Parece que eu sou aquele Fábio lá de quando eu tinha 7 anos. Não é assim, Marcelo? A gente olha para ele e fala, gente, eu já li esse livro muitas vezes, eu já li, eu devo ter lido uns 5.000 livros, irmão. Mas tá eu brigando, comigo mesmo, e lutando, e brigando. É o homem de Romanos 7, né? Que é Paulo. Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No grego, Paulo carregava um defunto nas costas. É assim que é a nossa experiência. Por isso, a gente precisa ser confirmado na fé. Por último, crescendo em ações de graça. O propósito de ser radicado, edificado e confirmado ou fortalecido é para o nosso crescimento, irmãos. A vida cristã, entenda, ela não é estática, amém? Estou salvo, fico no meu lugar, vou ler 5 livros. Não, irmãos. A vida cristã é uma vida que você vai crescendo dia a dia. Pedro diz assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite da palavra, para que por ele vos seja dado, olha o termo que Pedro usa, crescimento para a salvação. O chamado do evangelho é um chamado constante. Isso é chamado biblicamente de santificação. Por isso que Filipenses 2,12, Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso é crescimento, irmãos. Hoje urge que a igreja cresça, que os crentes cresçam. Você encontra irmãos aí que já são radicados, edificados, fortalecidos no Senhor, que ele é do tamanho do meu filho. Do Pedro, né? Quando viu o irmão Marcelo chegar, Pedro correu para o quarto e fechou a porta. Eu venho abraçar o tio, meu filho. Nem o Vinícius ele queria abraçar. É uma criança. Tem irmãos que tá 40 anos no evangelho, parece um bebezão. Se pisar no calo dele, ele vai embora da comunhão. Se falar alguma coisa mais... Irmãos, Pedro diz para que por ele vos seja dada crescimento para a salvação. Eu acho que em Angra dos Reis eu falei sobre o Lorde. Isso faz parte do meu ministério. Isso eu encontrei em Piper, só que em Piper é uma sigla inglesa. Vai lá no site do Piper, Desejando Deus, e coloca como Piper cuidou da igreja por 40 anos em Minneapolis. Piper usou essa tradução, que era 3, aí a Mara me ajudou com o 4. Eu clonei do Piper. Só que lá tem em inglês, eu não falo inglês, entendo um pouco, mas a expressão é justamente essa. É L-O-R, é LOR. Piper ensinou os irmãos em Minneapolis, durante 40 anos, 3 coisas. E não é um grupo em casa não, irmãos.
Ele fez aquele movimento dos irmãos ali lerem a Bíblia por 40 anos. Primeira parte do Lorde é ler a Bíblia, irmão. Você quer crescer? Quem quer crescer, amém? Não engorde, amém? Não cresça para os lados. Para de comer pão, amém? Nós vamos comer, mas come a palavra. Come a Bíblia, irmão. Eu acho que o melhor alimento para o nosso crescimento espiritual é a gente fazer uma dieta santa daquilo que a gente ama. Eu gosto muito de filme, irmão. Nessa empreitada aí, o meu eu pulou. Não tinha série, não tinha internet. Eu falei, Jesus, só Bíblia, irmão. Bíblia no ônibus e Bíblia. Eu cruzei de Angra para Paraty para comprar a passagem. Falei, se eu não aguento mais ler Bíblia e livro. A alma pula, irmão. Eu falei, aí o Espírito Santo falou, você não fala de Lorde? Pratica? Primeira coisa, quer crescer, leia a Bíblia, amém, irmãos? Segundo, orar, irmãos. Que luta, até hoje a gente não conseguiu reunir para orar. Olha a luta, irmão. A gente faz tudo, a gente faz bolo, a gente faz salgado, a gente faz aniversário, mas reunir para orar não é só aqui não, irmão. Grupos grandes de irmãos, eu estava conversando com o irmão lá de Minas, enquanto eu estava em Levi, o irmão falou assim, Fábio, lá deve ter uns 400 irmãos. Quando a igreja reúne para orar, só vai 2 irmãs. Vergonha, né, irmão? Aonde estão o resto? Estão vendo filme. Então, segundo aspecto para crescimento é oração. Tá vendo, Vinícius? Priorize em Maricá as comunhões de oração. Eu acho que a gente precisa orar, irmão. Essa era, eu acho não, eu tenho certeza. Né? E terceiro, reunir, congregar, irmãos. Eu fiquei exposto em Angra. Turma faz tudo, mas ninguém reúne mais. Malha e faz e acontece. Acostumaram, irmãos. Você sabia que você acostuma com isso aqui? Ah, se der eu vou. Ah, choveu eu não vou. Eu recordo da minha mãe, irmãos. Saía lá do Mutuapira pra gente reunir lá fora. Assembleia de Deus do Mutuá, uma congregação pequenininha. Sol e chuva. Vambora, meninos! E a gente não sai de casa. Tudo é problema, o filho é o problema, e a chuva é o problema, e autismo. Irmão, autismo é problema. Tudo é problema. E Hebreus 10, 25, o escritor aos Hebreus diz assim, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Você sabia que acostuma não reunir? Quando você vai ver, você perdeu 1 ano da sua vida dentro de casa vendo Netflix, Amazon e fazendo pesquisa no YouTube. Por isso, irmãos, se tem 3 irmãos, reúna, amém? Se tiver 4, reúna. Se tiver 2 ou 3 reunidos, reúna. Se tem um grupo grande, reúna. Se tem você e a sua família, reúna. Mas reúna, irmão, congregue. Por fim, discipulado, irmão. Que lindo o Derek quando me falou. Não, Fábio, nós reunimos aqui sem você. Eu falei, aleluia. Tem que reunir, irmãos. Tá gravado, né? Ó, tá gravado. Tem que... Isso mesmo, irmão. Porque a gente acha que tem super espiritual na igreja. Se Fábio, o irmão, falou, se você não tiver, eu não congrego um tempo atrás. Você tá doido? E se meu ônibus cair da barranceira? Se Vinícius morrer? Se o Paulo morrer? Tem uma frase que eu vou terminar falando dessa frase. Perguntaram, estava numa conferência, 2 gigantes espirituais, a W. Tozer e Leonardo Ravenhill. A W. Tozer já estava beirando quase os 80 anos. Ravenhill quase 90. Você imagina o terror, isso na década de 60. Esses homens são a voz profética que calou-se. Até hoje, o último agora é Paul Washer. Consegue ainda advertir a igreja. Paulo Júnior caiu, né, no Brasil.
E nessa conferência perguntaram a W. Tozer. Gritaram lá de trás do auditório: irmão Tozer, se o Senhor morrer, o que vai ser da obra no mundo? Porque Tozer balançava. A W. Tozer vai falar em Chicago. A BBC corria para lá. Você tem noção disso? Todas as mídias mundiais iam, porque Tozer falava. Eu estou lendo o livro dele chamado A Tragédia da Igreja. São pregações de 1968. É de chorar, irmãos. E Tozer pegou o microfone, falou: esse irmão aí, ó, deixa eu te falar, irmão. É assim que Deus faz. Deus sepulta, olha isso, Deus sepulta os seus servos e continua com a sua obra. Quando Tozer morrer, podem falar: Tozer morreu, mas Deus continua. O irmão sentou calado e falou: mas você acha que Deus precisa de mim para cuidar de Miguel Pereira, de Angra? Não. Sabe quanto tempo eu não ia em Angra? 4 meses. Cheguei lá, uma igreja cheia de problemas, mas cheia da vida de Deus, cheia da palavra, cheia da graça, cheia do amor, hino novo, pessoas novas, porque a igreja é de Deus, amém? Então vamos manter em Cristo para crescer radicados, edificados, conformados, aí você vai crescer, amém? O Senhor nos dê graça para que a gente cresça, amém, irmão? Cresça em Maricá, a gente cresça em Itaboraí. E domingo nós vamos estar com um grupo de irmãos lá do irmão Armando, do pastor Armando, para ajudar os irmãos lá a crescer. Então que o Senhor nos dê graça. Te louvamos nessa noite. Louvamos pela sua palavra, Senhor. Tua palavra que é tão rica, Senhor, tão poderosa. Nós cremos na inerrância da tua palavra. Cremos que a sua palavra é suficiente para que possamos chegar à maturidade cristã, Senhor. Por isso nos dê desejo pela leitura da Bíblia. Desperta em nossos corações anseio por acordarmos e irmos à tua palavra, entregarmos o nosso dia nas suas mãos em oração. E se houver reunião pública ou caseira ou num grupo maior, que o nosso coração anseie por estar com os irmãos. Senhor, muito obrigado pela igreja, Senhor, porque é através da igreja que o Senhor manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Por isso o Senhor não gosta de desigrejados. O Senhor ama os igrejados, aqueles que reúnem em casas, em lugares maior, número de 30, 40, de 2 ou 3, mas, Senhor, muito obrigado pelo despertamento da igreja, Senhor. Erga mais irmãos, levanta mais irmãos, Senhor, que amem a igreja, que não critiquem, falem mal e ataquem, mas que sejam servos uns dos outros na igreja, que coloquem os ombros para caminhar, Senhor, na empreitada do Evangelho. Senhor, também pedimos a Ti, Senhor, que nos dê um coração de discipularmos uns aos outros. Isso está no seu ide pelo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Nós não queremos ter um monte de informação e conhecimento para levarmos para o túmulo, não, Senhor. Nós queremos é transmitir aquilo que o Senhor nos tem dado, em livros, em pregações. Muito obrigado, Senhor. O Senhor continue abençoando e nos mantendo na Tua presença nessa noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém.